Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como um fã do gênero horror, naturalmente eu recebi várias notícias, ou pelo menos anúncios, chamadas de matérias sobre a série Chucky no decorrer dos últimos anos, pois vários dos canais jornalísticos de horror que eu costumo ler para me informar, vários deles anunciavam muito a vindoura série, e aqueles que possivelmente estariam envolvidos na mesma. Don Mancini, o idealizador, roteirista e, de certa forma, aquele que tem consigo toda a propriedade, a autoria sobre toda a série em si, ele foi roteirista em basicamente todos os filmes, exceto o reboot, aquele remake de Child's Play de 2019, que por sinal não é lá muito bom. Fora aquele filme, Don Mancini sempre esteve envolvido com a série desde os primórdios. Ele de fato é quem pensa a franquia Child's Play. E exceto pelo primeiro filme, que ali eu analiso, percebo uma parceria, né? Duas forças criativas atuando ao mesmo tempo, que são o próprio Mancini e também o Tom Holland. Nos demais filmes é Don Mancini que puxa o barco. Inclusive desde Seed of Chucky, de 2004, ele também dirige, além de escrever o roteiro. Então, basicamente, Chucky e tudo que a franquia, de certo modo, aborda é um fruto da mente criativa de Don Mancini. Honestamente, aqueles que me escutam já devem ter noção disso, principalmente se ouviram na playlist do Cine Corvo a análise que eu fiz de Child's Play. Eu não gosto de muita coisa relacionada a essa franquia slasher. Eu gosto muito do primeiro filme, o filme de 88, que por sinal, para mim ainda é o melhor, o mais interessante e o mais impactante de toda a franquia. Child's Play 2, o segundo filme de 90, é um filme que eu ainda gosto. Mas depois disso, principalmente a partir de Bride of Chucky, onde esse famigerado, terrível psicopata encarnado em boneco começou a receber um tratamento mais humorístico, Don Mancini começou a me perder. Não que eu ache os filmes de Chucky ou o próprio Bride of Chucky desinteressantes. Para um filme de horror e humor negro, até que Bride of Chucky tem lá seus momentos, mas comparando com tudo que foi apresentado previamente em Child's Play e Child's Play 2, a série de certo modo me perdeu. Eu assisti todos os filmes da franquia até aqui, todos eles. E o fato do elemento humor estar sempre presente nos filmes mais tardios, eu não vejo como um problema, porque o Charles Lee Ray, enquanto vilão, ele é sádico, ele é debochado, ele tem uma boca suja, é característica do Chuck. Então não é em nenhum aspecto uma distorção do conceito original. Só que o acento é mais no humor e não tanto assim no suspense, naquilo que fazia de Child's Play, principalmente o original, um filme bem mais macabro, levando principalmente em consideração que a vítima principal de Chuck era uma criança inocente que, caso contasse o que ele estava fazendo, ninguém iria acreditar nele. A corrupção, a ameaça, todo o trauma que é causado no pequeno Andy era aquilo que fazia dessa franquia, pelo menos os dois primeiros filmes, é aquilo que me chamava a atenção para eles. E isso se perdeu. Essa saída, né, desse sentimento de empatia pela criança para uma série, uma franquia slasher, onde o enfoque passa a ser maior no humor negro, nunca foi algo que me fisgou. Porque na minha avaliação e de acordo com o meu paladar para slasher e para os conceitos da própria franquia, Child's Play e Child's Play 2, no segundo filme, eram muito mais envolventes emocionalmente. Então, eu me mantive assistindo, acompanhando o que o Don Mancini fazia, mas confesso que nenhum dos filmes dele mais tardios, desde Bride até aqui, realmente me chamaram a atenção. Mas enfim, Don Mancini é Don Mancini.
E se ele quisesse voltar para aquela estética do passado, ele certamente saberia como fazê-lo, até porque ele também esteve envolvido com ela. Foi ele que escreveu aqueles roteiros. Então, uma entrada de Chuck nos anos 90 como um símbolo mais voltado para a cultura pop, eu até entendo que foi uma decisão mais mercadológica, financeira, ou uma tentativa de expansão, porque também o mercado da música, do entretenimento, do cinema naquela época pedia outras coisas. E eu acho que o Don Mancini tentou manter o boneco vivo, seguindo também algumas tendências de época. Não o recrimino por isso, mas o Chuck que eu sempre quis ver, né? É o Chuck do início da série. É o Chuck dos primeiros 2 filmes, até porque não apenas aquele Chuck é importante, aquele Chuck ele sempre esteve conosco, sendo interpretado, exceto pelo reboot, né? Sempre pela figura do Brad Dourif. Então o Chuck ele sempre esteve conosco, mas o que eu sentia falta era aquela dramatização, aquele contexto onde uma figura inocente ou pessoas em estado de muita fragilidade, de certo modo, seriam manipuladas e agredidas por esse maníaco, por esse psicopata, de maneiras não apenas físicas, mas também a nível emocional, mental. Suas vidas ficariam traumatizadas. O terror de Chuck ele é muito profundo quando nós levamos em consideração que as primeiras pessoas que vão ser agredidas por ele são crianças. Ele é um boneco, ele é um brinquedo, e isso eu sentia falta. Eu sentia falta principalmente da relação, da dinâmica que havia entre Chuck e o pequeno Andy. É isso que em Child's Play foi marcante para mim. Então, quando eu finalmente li a notícia sobre Chuck, basicamente para onde o Don Mancini iria levar a série, eu fiquei não muito esperançoso, porque ter esperança em Child's Play, na franquia como um todo, digamos assim que há muitos anos, né? Há mais de 2 décadas, ela não inspira assim tanta esperança. São filmes no máximo médios a ruins. Mas, por ser uma série de TV, o que demandaria do Don Mancini um texto muito maior, né? Maior, mais extenso, mais amplo do que normalmente ele trabalha para filmes individuais, como ele iria necessitar escrever mais, desenvolver mais conceitos para que a série realmente pudesse ser envolvente, dramática e manter um público assistindo. Eu pensei, talvez agora finalmente o Don consiga retornar ao Chuck para um tom mais novelístico, digamos assim. Talvez haja mais suspense, há mais vidas aqui em estado de fragilidade, né? Não sei, talvez ele resgate alguns conceitos mais infantis em relação à ambientação e torne Chuck, de certo modo, novamente aquele bicho papão, né? Aquela figura que está no armário, nas sombras, bem próximo do seu pequeno filho, indefeso, sem que você saiba, né? O boogeyman das crianças, mas um boogeyman bem mais real, bem mais tátil. É isso que provoca realmente o horror no Child's Play original. Imaginei que talvez, fazendo uma série, o Don Mancini conseguiria retornar, trazer de volta esse tom. E na medida que fui conhecendo o elenco, percebi que a intenção dele não era muito bem essa não. Até porque o elenco é formado principalmente por jovens atores, né? Adolescentes, jovens adultos, o que daria à série um tom bem mais teen, mais adolescentesco. O que para mim foi uma notícia, foi uma constatação que já me fez torcer o nariz. Mas sem preconceitos. É melhor assistir primeiro e tirar suas conclusões do que já ir concluindo coisas sem ter entrado em contato diretamente com a obra em si. Isso é preconceito, né? Fazer avaliações,
tomar conclusões sem conhecer, sem entrar em contato com a obra, com o objeto, é puro preconceito. Então eu esperei para de fato assistir. O curioso é que, mesmo seguindo canais jornalísticos voltados para o cinema de horror, ou para os shows de TV de horror, de certo modo, não sei porquê, ou talvez o meu nível de leitura, de assiduidade lendo colunas, talvez tenha diminuiu nos últimos tempos, até em virtude das minhas obrigações. Eu perdi contato com as notícias da série. Eu fiquei um bom tempo sem saber o que estava acontecendo e até mesmo me esqueci que a série entraria no ar. Então, estou aqui falando do primeiro episódio depois de 2 episódios já terem sido transmitidos na TV americana. E o terceiro, o próximo, está muito próximo da exibição. São episódios grandes, eles têm 45 minutos, né? Normalmente é metade, em termos de duração, é metade do tempo que um filme do Chuck normalmente abriga. Então, é bastante coisa. Se eu não me engano, serão 10 episódios, se eu não estou enganado, serão 10 episódios, então é muito, muito material. Enfim, perdi contato com isso e me peguei surpreso novamente com a série aí andando no meio do caminho. Não vou ter tempo para ficar revisando e falando da série sempre quando um episódio novo sair, mas de certo modo, se ela me agradar, a série me agradar, eu estarei cobrindo aí todos os episódios sem nenhum problema. Mas, é claro, nunca depois da exibição, porque eu mesmo faço a minha agenda segundo a minha disponibilidade de tempo e também meu ânimo. Quando a obra me pega, quando ela me agrada, inevitavelmente eu acabo falando dela. E a boa notícia, pelo menos para mim, é que ela me pegou. Aquilo que eu vi no primeiro episódio me trouxe realmente boas perspectivas em relação às temáticas, aquilo que será retratado aqui, e também o tom, como está o Chuck, né, a que ele serve nessa série. Eu imagino que haverá momentos em Chuck que talvez o Don Mancini trabalhe um pouco com humor negro também, até porque a franquia, né, acabou se tornando as duas coisas. O conceito do passado, que era mais voltado ao suspense, e o conceito mais contemporâneo que insere os elementos de humor negro. Alguns filmes mais recentes, como por exemplo Curse of Chucky, ele não se propôs a ser tão humorístico assim não, né? Então eu acho que o Don talvez já tenha concluído que trabalhar de forma mista, mas sem perder o âmbito do horror, talvez seja a direção mais certa para seguir. E pelo primeiro episódio, por aquilo que eu senti com o primeiro episódio, por aquilo que eu vi, eu acho que será assim, essa a decisão dele. Haverá momentos de humor, né? Humor não necessariamente também engraçado, porque a temática de Chuck, pelo menos inicialmente, é claramente o bullying, é o que estará sendo problematizado aqui, né? Bullying, homofobia também, são os dois temas centrais, pelo menos, do primeiro episódio, né? Então, mesmo em momentos de humor, não será um humor aceitável, né? Moralmente e eticamente aceitável também. Mas é algo que o Chuck definitivamente irá fazer, não apenas por aqueles que são alvos e vítimas, mas também com os agressores. Porque, né, o mestre mor, né, o senhor máximo do bullying aqui é o Chuck. Sempre foi. Então, o inferno é bastante esperado, né? O abuso, a zombaria, né? Os termos de baixo calão, os preconceitos, são coisas que são muito esperadas do personagem e, sem dúvida, ele vai exibi-los em algum ponto, né? O Chuck expressa o que há de pior, o pior em Charles Lee Ray. Mas eu acho que, pelo menos em algum momento, talvez o Don Mancini tente inserir um humor mais leve, né? Um humor não tão preconceituoso para dar aquela quebrada. Não deixar a série talvez muito à flor da pele. Eu acho que pelo menos ele não deve deixá-la assim o tempo inteiro. Mas o primeiro episódio não teve muito espaço para risos não. Pelo menos não risos
os quais nós podemos considerar moralmente aceitos. Ele gira totalmente em termos de bullying, né? As piadas são homofóbicas, as piadas envolvem também questões de classe social, né? Adolescentes mais privilegiados zombando aqui do nosso protagonista, pelo menos até o momento, que é o Jake, né? O Jake é um adolescente de 14 anos gay, de classe social, né, mais baixa, e normalmente o público em si, né, o público adolescente da série abusa muito do Jake em virtude disso, né, da classe social dele e também em virtude dele ser gay. Isso está aqui, isso está presente aqui. E é claro que também há um elemento mais agravante em relação ao episódio piloto e em relação também à história do Jake, que é o fato dele pertencer a uma família disfuncional. Ele é órfão de mãe, vive com um pai que passou a beber freneticamente depois que a mãe morreu, não aceita a sexualidade do filho, inclusive abusa dele fisicamente. Então o Jake pertence a uma família disfuncional. É um garoto, né, que está sofrendo muito, há muito sofrimento envolvido aqui, há ressentimento, né, há também um afastamento, né, das antigas relações sociais que ele tinha. Ele é um garoto muito solitário, que se dedica apenas à sua arte, né, com bonecos, coisa que fez com que ele encontrasse o Chuck, mas atividade também que foi violentamente encerrada, né, no episódio. Não entrarei em muitos detalhes para que vocês não tomem spoilers, mas enfim, é um ambiente fértil para sofrimento, para problematização, né, de violências físicas e simbólicas, e é claro, um ambiente fértil também para o Chuck beber, né, porque na medida que um jovem é abusado física e simbolicamente, na medida em que há qualquer possibilidade de ressentimento, né, um ambiente disfuncional, é claro que esse maldito, que esse verme do Chuck, ele vai tentar utilizar isso de alguma forma, incluindo talvez corromper o próprio Jake, né, fazer com que através do seu sofrimento aquilo que existe de pior nele possa emergir. Mas eu creio que não. Por mais que o Chuck possa tentar corrompê-lo, é provável que ele não vai conseguir não. O Jake parece ser um garoto muito consciente, muito ciente de si, daquilo que quer, do ambiente em que vive, sofre muito, né, e sofrimento leva as pessoas a fazer besteira, mas ele parece ser um garoto muito consciente. Talvez ele se torne mais um adversário do Chuck a longo prazo do que necessariamente uma marionete, alguém manipulado por ele. A conferir, né? É um pouco cedo, é prematuro tirar conclusões nesse momento, mas como as possibilidades são múltiplas, isso já também nos dá uma certa sensação de que o roteiro do Mancini tem muitas pontas que podem ser trabalhadas, várias direções. Isso já é um ponto interessante, né? Quando há mais de uma perspectiva, mais de uma possibilidade para conduzir um roteiro, já é um indicador positivo de que o roteiro do Mancini tem potencial, tem vias de desenvolvimento. Uma coisa que nós, pelo menos eu, pessoalmente, não percebi nos últimos roteiros que ele escreveu para os filmes da franquia, né? Talvez levar Child's Play para a TV, para muitos episódios, tenha sido realmente uma decisão assertiva, porque assim, o fato de precisar desenvolver realmente uma narrativa e uma história a longo prazo, isso impede o Mancini de sentar num roteiro mais simplório. Ele precisa desenvolver história e precisa que ela seja realmente consistente, né? Porque TV, vocês sabem muito bem, trabalha com índices de audiência. E por mais que Chuck
não esteja sendo transmitida em um canal de ponta, né, ainda é a Sci-Fi. Pelo menos é onde eu sei que ela está sendo exibida. Não sei se está sendo exibida em outros canais além desse. Mas, pelo que eu sei, a Sci-Fi que está exibindo, né? É um canal menor, né? A audiência dela comparado às grandes emissoras americanas não é muito grande, né? Ela não compete com essas emissoras, mas ainda assim é um canal, né, muito antigo, de respeito, e que ainda exige, né, dos produtores, dos roteiristas, algo, né, um mínimo de qualidade para que alguma coisa vá ao ar. E bem, eu gostei muito do que eu vi. Gostei realmente do que eu acompanhei no primeiro episódio. Muito bom mesmo. Pelo menos a minha impressão inicial é que talvez seja os melhores 45 minutos iniciais que eu vejo do Chuck desde a década de 90. Realmente me convenceu. Eu espero muito mais, eu espero uma imersão muito maior, né? Eu espero algo mais horroroso acontecendo, né? Algo mais voltado ao suspense e também algo mais temerário, né? Algo que faça com que tenhamos um mínimo de palpitação, né? Uma das coisas que prejudica muito o Chuck em relação a suspense é o fato de todos nós já conhecermos muito bem o boneco, termos todas as referências possíveis em relação a ele, ou seja, em outras palavras, ele é muito exposto, é uma hiperexposição que torna esse mal, o Charles Lee Ray, muito conhecido, e isso impede que nós sejamos minimamente surpreendidos por ele, né? Não é aquele horror na espreita, aquele horror não visível, que vai atacar, mas não sabemos exatamente de onde e como. Isso prejudica as produções do Chuck, quando ele é muito hiperexposto. No primeiro episódio ele está hiperexposto, mas eu acho que tem um motivo, né, muito claro aqui, que é como se trata de um episódio piloto, é dar o seu cartão de visita, mostrar para o público do Chuck, e não apenas o dele, aquilo que você se pretende a fazer, né? Então é aceitável, não acho que é um problema. O boneco está sendo muito visto para um primeiro episódio, porque o Don Mancini quer nos mostrar também de onde ele está bebendo, de onde ele está tirando as ideias dele, né? O que ele realmente está bebendo aqui, o que ele está trazendo aqui. O design do boneco, ele é muito visível, ele é muito mostrado a quase todo momento, né? Que o Jake Wheeler está andando com ele por aí, na escola, em casa, enfim. Mas o Don Mancini tem um objetivo ao fazer isso. Ele está nos mostrando qual é o design que ele está usando. E felizmente, o design aqui do boneco, do Good Guy, é o old school. É um design muito parecido com o de Child's Play 2, e também, né, aquele design por sua vez remetia muito ao primeiro boneco. O que eu gostei. Uma coisa que eu sempre achei essencial no design do Chuck, no design original mesmo do Good Guy, enfim, ele sempre foi um boneco caro, né? Mesmo lá no primeiro filme, quando o Andy ganhou o seu Good Guy, infelizmente aquele que foi incorporado pelo Charles Lee Ray, o boneco era caro, ele sempre foi caro. Isso está no lore, isso está na história da franquia desde o princípio. A mãe dele conseguiu por uma pichincha, né? O boneco do Andy. Ele é caro, mas com o passar do tempo, ou ele ficou monstruoso demais porque ele foi destroçado e costurado, ou então os designs mais recentes, mais tardios da franquia, eram tão bem trabalhados, eram tão desenvolvidos esteticamente, que aquilo me dava a sensação de que, caramba, esse boneco, ele deve, se ele fosse colocado realmente numa estante de brinquedos, ele custaria milhares de dólares. Seria um item de coleção. E qual que é o problema quando nós temos um Chuck que é tão perfeitinho, tão bem desenvolvido e realmente parece mais um
um pequeno monstrengo do que necessariamente um boneco. Qual que é o problema em si? É que, sendo tão perfeito, sendo um design tão avançado, ele seria um boneco que não estaria presente nos armários, nos baús, na cama, no quarto de crianças reais. Um boneco mais simplório, um good guy mais simplório, como aquele design do filme original, que é bonito, né, mas é factível, entendem? Ou então como o do segundo filme, torna a estética do Chuck e a possibilidade de que esse boneco possa ser reconhecível, né, ser inserido em cenários mais plausíveis, né, ou seja, na casa de qualquer criança, né, ou crianças de classe média, talvez. Entendem o que eu estou querendo dizer? Um boneco muito over the top, extremamente belo, não é algo que vai estar na casa de qualquer criança, né, ou jovem adolescente que ainda queira ter um, ou adulto que coleciona bonecos do Chuck, sei lá. Não é factível, né? Então, quanto mais simplório um boneco é, mais próximo ele está da casa de alguém, mais próximo ele está da sensação que uma pessoa pode ter de vê-lo em algum lugar, ou de que ele esteja realmente em algum lugar. E é isso que torna o boneco, por mais que ele seja fofucho, né, assustador. É claro que as expressões faciais, né, do Charles Lee Ray tornam ele bastante temerário. Mas, olhando o boneco, quando o Charles não está se manifestando nele, é um bonequinho fofucho. É um bonequinho simples, que é caro, mas que é possível de que ele esteja em muitas casas de muitas crianças ou jovens adolescentes. E isso traz o boneco para a realidade. Enfim, o fato do Don Mancini ter voltado à estética dos primeiros filmes do Chuck me agradou muito. E por mim, continuaria assim por todo sempre. Mas é apenas o meu paladar, o meu gosto. E o motivo para ele eu acabei de justificar. Enfim. Mas é por isso que eu acredito, né, que o boneco esteja tão exposto assim no primeiro episódio. Eu espero que nos episódios seguintes ele não esteja tanto assim em cena o tempo inteiro. Porque o Chuck, ele é pequeno, ele é furtivo, ele espreita, né? Ele tem aquele aspecto de estar escondido em algum lugar, escutando as coisas, coletando informações ou esperando para, né, dar o golpe. É necessário suspense para a série. O roteiro está sendo muito bem trabalhado pelo Mancini. Eu achei um episódio piloto de bom tom, de boa construção de personagem, mas suspense não há nenhum, né? Ele parte de um princípio que todos nós conhecemos Chuck e não há nada que possa nos surpreender aqui em 2021, mas não é uma ideia muito assertiva não, né? Quando o Chuck passa a não ser tão visto assim e passa a maquinar nos bastidores sem que nós saibamos, ele ainda em algum momento pode nos surpreender. E eu espero que o Mancini ele utilize um pouco o Chuck mais às escuras nos episódios futuros, né? Para um episódio assim piloto, eu acho que está excelente, eu gostei muito do que eu vi. Repito, gostei muito. Acho que tá legal. Mas suspense, maior suspense eu acho que não pode faltar para episódios futuros. Até porque algumas pessoas sabem da existência do boneco. Inclusive o próprio Jake, né, porque ele se revelou para ele. A pessoa que ligou para o Jake, que claramente é o Andy, né, eu acho que todo mundo, né, nesse ponto já deve estar sabendo, né, que o Alex Vincent fará, né, alguns episódios para a série de TV, né, ele retornará no papel de Andy Barclay. Ele chega a ligar para o Jake. Enfim, já são duas pessoas que sabem do Chuck. Mas é o suficiente por hora, até para causar, né, a angústia no próprio Jake,
descreditá-lo, como o próprio Andy era descreditado no passado, fazer com que Jake e Andy tenham pontes em comum, né, elementos em comum, até porque o Andy sofreu nas mãos do Chuck, né, foi levado à orfandade por culpa dele, coisa que aqui com Jake, vocês entenderam, desculpe pelo spoiler, mas enfim, Andy e Jake têm pontes de conexão. Eles têm coisas em comum e que isso pode aproximar muito os personagens de ambos, mas isso se o Chuck continuar um mistério para a maior parte do elenco, para o resto do elenco eu diria, e para os dois ainda imprevisível. O Andy em si, eu não sei exatamente quais serão os 4 episódios que o Alex Vincent vai participar em cena, mas o Andy em si é um perito em Chuck. Ele é perito em Chuck. Ele conhece o Charles Lee Ray de cabo a rabo, consegue fazer, né, uma previsão muito assertiva, muito pontual do comportamento dele, porque ele foi hiperexposto. Ele conhece o Charles. Ele conhece o modo doentio como o Charles Lee Ray pensa. O Jake não, né? Então também eu espero que esse grau de imprevisibilidade se mantenha no Jake, para que ele ainda se assuste, ele ainda fique horrorizado e tenha, né, algum grau de risco nessa relação conturbada, doentia, né, que o Chuck terá com ele. Porque agora ele está na vida do Jake. Agora ele vai parasitar o Jake. Né, e com o histórico que ele tem, né, com o histórico de violência que ele tem, né, na escola, em casa, os últimos acontecimentos, né, os traumas, ao invés desse jovem ser ouvido realmente, ter alguém que o escute, é muito mais fácil que as pessoas vão ir por um lado completamente oposto. Vão considerá-lo louco, vão pejorá-lo de alguma forma, rotulá-lo de alguma forma e não dar nenhum crédito ao que ele diz. Uma coisa que aconteceu com o Andy e pode acontecer com ele. Eu acho que com o Andy, com uma criança muito mais jovem, o horror era maior. Porque crianças muito novas não têm muitas ferramentas, mecanismos para se defender de um psicopata, um tirano, né, um aproveitador, manipulador, como o Charles é. O Jake já é um rapaz mais maduro, mais vivido, inclusive para o bem e para o mal. Né? Ele sofreu muito mais do que aparentemente todos os adolescentes envolvidos aqui sofreram. Então é alguém experimentado, é alguém que tem ferramentas. Mas o Charles ele precisa manter algum nível de imprevisibilidade. Ele precisa surpreender o Jake de alguma forma. E eu acho que mantendo esse grau de imprevisibilidade, mas o possível rótulo que o Jake receberá, se ele começar a falar por aí que o Chuck anda, fala com ele, que está fazendo as coisas, isso manterá o nível caótico de horror, né, que normalmente o Charles Lee Ray costuma apresentar em seus filmes. Normalmente as pessoas estão alienadas em relação a ele, e é compreensível, né, que estejam, e ele se aproveita disso para fazer as inúmeras coisas absurdas que ele faz. Mas enfim, tem um aspecto também que me chamou bastante atenção, me deixou bastante interessado no primeiro episódio, que foi a temática do bullying, coisa que inclusive eu já tinha falado, eu acho que no início do podcast. Estou falando aqui livremente, associando livre, mas mencionei no início do podcast sobre a questão do bullying. O Charles, como eu mencionei também, ele é o King of the Bullies, né? O Charles ele pratica bullying, né? Ele se vê naqueles que praticam bullying, mas ele pratica bullying também com os bullers. E a cena do show de talentos, uma cena mais tardia no episódio, eu gostei muito daquilo que eu vi naquela cena ali, né? Porque o Charles vira o bullying contra
os Bullers. E aí ele lança a problemática. Agora é engraçado, né? Seu bando de palavrões, né? Daí veio palavrões. E foi numa cena onde supostamente, né, o Jake está sendo usando ele como marionete, né? O Jake é um puppeteer, um ventríloco. Enfim, como a série começou a trabalhar com a temática do bullying e indica que o Chuck fará com que o Jake se manifeste, tome posturas não assertivas, claro que não, em relação àqueles que o violentam, isso prepara um ambiente muito fértil para muitas críticas que o Don Mancini possa vir a fazer aqui. Eu acho que o episódio inicial já chegou com um pé na porta, né? O bullying está muito exposto, não é bonito, o troço é feio, e além disso ainda tem a questão da homofobia, porque grande parte do que o Jake sofre é porque ele é um jovem gay. Tem isso também, né? Isso gera uma certa agonia em quem assiste, pelo menos aqueles, né, que têm consciência mínima, né, de que bullying não é algo legal, né, que piada tem seus limites sim, né, que a dor dos outros não é engraçado ou motivo para piada. Aqueles que têm um mínimo de consciência disso vão ficar incomodados, e aqueles que também não são homofóbicos vão perceber as críticas sendo feitas no roteiro até de forma algumas vezes explícita, como na relação do Jake com o pai ou com o primo, e outras vezes nem tanto, mais implícitas, mas você percebe, né, que o elemento homofóbico está presente ali. São elementos que geram muito incômodo. É claro que eu não espero aqui um Charles Lee Ray agindo para o bem do Jake. Charles Lee Ray não tem decência, ele não tem consciência, ele é um preconceituoso mor em todos os aspectos possíveis, ele é um psicopata, né? Mas ele possivelmente vai utilizar, aqui no caso do Jake, do ressentimento, da raiva, ou caso ele não atinja as expectativas do Charles, né, não cumpra os possíveis objetivos planos que o Charles tem para ele, talvez ele mesmo passe a atacar os Bullers e isso recaia nas costas do Jake e faça ele sofrer em algum momento da série. É claro, são apenas previsões, né? Estou falando em sentido especulativo, mas isso é bastante interessante, porque se com o Andy aquilo que ele abusava, experimentava, né, utilizava a seu favor, o Charles Lee Ray no caso, era a inocência da criança, né, a inexperiência, a inocência, se era isso que o Charles Lee Ray utilizava no Andy, no Jake ele vai utilizar ressentimento, ele vai utilizar os preconceitos, né? E ele vai manipulá-lo pela via da dor, né? A dor vai ditar e vai dar os elementos que esse psicopata possivelmente vai utilizar contra o Jake e contra aqueles que também parasitam, aqueles que também violentam o Jake. Basicamente, eu acho que é o que o episódio inicial está construindo, mais ou menos isso, que ele está aqui edificando para trabalhar mais amplamente nos episódios futuros. Mas é apenas um piloto, pode ser que ele vá para um lado completamente diferente, mas se ele caminhar por esse caminho, que, enfim, o Mancini nos mostra aqui com o primeiro roteiro, eu acho que pode dar realmente boas coisas. Enfim, mas tem um elemento que também me chamou a atenção, que é o aspecto da humanização do Charles Lee Ray. E
humanização que será feita claramente, também abordando momentos, né, fatos da vida passada do antagonista, do Chucky. Aqui nós estamos, né, a história está sendo ambientada no município de Hackensack, que é o mesmo município onde o Charles Lee Ray nasceu, cresceu, viveu com seus pais até eles serem brutalmente, né, massacrados. Pelo menos é o que está sendo apresentado aqui. E há alguns flashbacks, pequenos flashbacks do Charles Lee Ray, do pequeno Charles, com a sua mãe. O episódio abre com esse flashback e termina com esse flashback. Aparentemente eu acho que o Don Mancini também quer explorar um pouco as origens do Chuck, nos mostrar mais ou menos como era essa criança. Será que ele era alvo de bullying também? Será que ele era um perverso, né, desde pequenininho? O caso dele era patológico desde o início? Enfim, talvez seja um caminho, né, uma vereda que... talvez não, eu acho que tá claro que o Don Mancini vai abordar isso em algum momento. A questão será como ele fará isso, né? Será que ele vai para uma direção onde o bullying, a violência, né, introjetada, criou um monstro, né, um buller máximo, né, o rei dos bullers, que é o Chucky? Ou será que ele vai mais para uma via patológica, de mostrar que a questão do Charles desde o início sempre foi psicopatológica? Era mais em relação à estrutura mental, aparelho psíquico dele. Não sei. Eu acho que as duas vias de análise são possíveis e talvez até mesmo um direcionamento que aborde e trabalhe as duas coisas. São coisas possíveis. Enfim, como eu disse, o primeiro episódio ele apresenta coisas muito interessantes e ele abre margem para que muitas coisas futuras sejam trabalhadas. E isso é indicativo de um bom roteiro. E ao mesmo tempo, né, trazendo muitos elementos aqui de um child's play, né, dos primórdios, elementos dos primórdios que podem ser mais intensificados, amplificados. Eu acho que sim. Talvez, quem sabe, colocando mais, né, criancinhas aqui na história também, até porque a irmãzinha, né, de uma garota que é uma das Bullers, né, Alexi, a irmãzinha dela, sorri bastante quando o Chuck a humilha em determinado momento do episódio. Então pode ser que o Chuck também parasite uma criança novamente. Tá vendo? São muitas possibilidades. Muitas possibilidades. O Don Mancini apontou para muita coisa. A questão é se ele vai conseguir, né, cumprir, solucionar, né, atingir essas múltiplas possibilidades em 10 episódios. Quem sabe? E se a série fizer sucesso, quem sabe uma segunda, para dar conta de tudo. Mas potenciais narrativos foram colocados e estão claramente vistos aqui. E eu acho isso muito interessante, acho isso muito legal. E a série me deixou, com esse piloto, curioso por aquilo que está por vir, né? Gostei bastante mesmo. Como últimas considerações, Brad Dourif, o Chuck aqui, né? Com todo respeito ao Mark Hamill e ao trabalho que ele fez no reboot, Chuck é do Brad. A personalidade do Brad Dourif, né, o tom de voz dele é muito marcante, é muito característico, né, é a assinatura do boneco. Não tem como tirar o Chuck do Brad Dourif enquanto o Brad Dourif estiver vivo. Com todo respeito ao Mark Hamill, que não fez um trabalho ruim. Mas é questão de identidade, é questão de assinatura, personalidade. Eu poderia falar a mesma coisa se o Brad Dourif tivesse feito, por exemplo, o Coringa, o Joker. Para mim, o Joker, o melhor Joker da história, não foi o Joker dos filmes, mas o Joker das animações, que foram feitas, né? As dublagens foram feitas pelo Mark Hamill. Mark Hamill, para mim, é o Joker, o Coringa definitivo. Assim como o Chuck, para mim, é impossível descolá-lo da voz, da personalidade, da interpretação do Brad Dourif. Infelizmente, ele está de volta
para o lugar que ele sempre devia estar, né? Que é fazendo a voz desse boneco, desse psicopata asqueroso, né? E muito boca suja. É um ponto positivo que coloco nas últimas considerações. E como ponto negativo, eu acho que a única coisa que eu não gostei realmente desse episódio, não gostei mesmo, achei muito chato, foi a música. E eu não estou falando aqui de gênero musical não, né? Como os meus ouvintes sabem, eu sou alguém voltado para música clássica, rock, metal, trilhas sonoras. Gosto de orquestração e coisas do tipo. Para mim aqui o problema não é que a trilha sonora de Chuck seja pop. Até porque o gênero, né, como um gênero de massa, e que está muito relacionado também com um público jovem, que é o público, né, preponderante no elenco, né, a série vai girar em torno dos adolescentes, pelo menos é o que aparenta. Então faz todo sentido que a série seja ambientada musicalmente pelo gênero pop. O que me desagradou aqui não são as músicas ou a qualidade delas, né? Ou o meu gosto falando mais alto. Não tem nada a ver com isso. É como usar música. Aqui as músicas pop foram utilizadas em cenas dramáticas, onde o Jake estava chorando, né? Ou momentos onde o Chuck estava fazendo suas primeiras vítimas. E a música está muito alta. Você não consegue ouvir a agonia, a dor do personagem, seja física ou emocional. E as músicas também estão sendo acompanhadas por voz, né, por letra. Os artistas pop estão cantando e as músicas estão muito altas. Eu quero sentir a cena. Eu quero sentir a tristeza dos personagens. Eu quero sentir a agonia dos personagens. Eu quero sentir a dor deles. Né? Se a música me tira a possibilidade de contato com aquilo que o ambiente está oferecendo em termos sonoros, isso é um letdown, isso é horroroso. E eu espero que não seja, honestamente, né, que isso não se repita nos próximos episódios. Eu quero ouvir respiração do boneco, eu quero ouvir o choro, sentir o choro. E se o choro é colocado na tela, ao mesmo tempo que uma cantora pop cantando a sua música, e a voz dela está maior, eu perco contato sensível com o personagem. Isso não pode acontecer, né? Eu acho que é uma noção mínima de dramaturgia. Não é que a série não pode conter músicas que têm letras, que tem alguém cantando. Não necessariamente toda obra cinematográfica, né, ou episódio de TV, de séries, tem que ter arranjos só instrumentais, né, sinfônicos. Não é isso. Mas a música não pode nos impedir de estabelecer um contato, uma relação mais emocional, mais próxima dos personagens. A música, na verdade, tem que servir esse propósito, de nos colocar mais próximos a eles, até mesmo na pele deles, para que nós nos emocionemos. Se a música coloca o holofote na própria música, se ela chama a atenção para si e não para o personagem, ela arrebenta com as cenas. Ela acaba completamente com a possibilidade de emotividade que nós podemos desenvolver com a cena em questão e com os personagens. E isso foi algo que esse episódio pecou muito e foi realmente o que me deixou chateado aqui, me deixou bastante irritado quando eu assisti o episódio. Mas foi só isso. É claro que o episódio não é um episódio perfeito, muitas outras pessoas vão apontar defeitos aqui, mas não é nada que eu fique enchendo a paciência, enchendo o saco. Nossa, isso está ruim, não sei o que. Não, o resto é aceitável, né? Não é nenhum problema grave. Mas a música eu considero grave. Se o Chuck está respirando, né? Se ele está à espreita, se é um momento tenso, ou se é um momento muito doloroso, né? De dor espiritual, como a cena onde o Jake, né, vê um dos seus manequins sendo destroçados, a sua arte. Ou então, em uma cena onde o Chuck está fazendo sadicamente, né, porque ele é muito cruel, ele mata as pessoas de uma forma muito cruel, como vocês bem sabem. Se trata de uma cena como essa, a música não pode estar mais alta.
senão a gente perde contato com a sensação, com o sentimento real, né? E com a manifestação sonora do ambiente. Isso quebra com a imersão. Então foi um grande problema que eu vi aqui e espero que isso não se repita honestamente nos episódios futuros. Mas como séries são produzidas, né, antecipadamente, vários episódios são filmados ao mesmo tempo, eu acho que infelizmente isso vai continuar, né, para o meu desagrado. Paciência. Mas enfim, os aspectos positivos foram tão mais numerosos, mais presentes do que esse negativo, que é claro, isso não vai me fazer deixar de assistir, acompanhar a série, mas foi um erro que eu achei assim bem amador, né? O Don Mancini, ele tem experiência com roteiro, ele já dirige há um certo tempo, como falei, né? Desde o início dos anos 2000, mas música, meu amigo, departamento de música é necessário que outras pessoas estejam envolvidas para, de fato, né, estipular um melhor tom para que as mesmas não arrebentem com a cena. Eu imagino que o Mancini ele acompanhou o processo de edição dos episódios e caso isso tivesse de alguma forma desagradado ele teria solicitado correção. Pelo jeito, não percebeu, não desagradou e ele não solicitou. Mas enfim, espero que as músicas e não o conteúdo, reforço, não o conteúdo, não o gênero, mas a altura, né, delas não estraguem a ambientação das futuras cenas mais dramáticas, né, tanto as mais emotivas, sensíveis, quanto aquelas mais macabras, medonhas, asquerosas, que certamente também irão aparecer. É isso, eu acho que é muita falação já para um primeiro episódio. Gostei do que vi e certamente farei no segundo. Enquanto a série me agradar, seguirei com ela. Um abraço a todos, agradeço novamente por terem ouvido. Saudações corvídeas.